Sejam muito bem-vindos ao ImpulseCast. O podcast que traz histórias que inspiram e insights que transformam. Eu sou a Luana. E eu sou a Edna, e juntas nós vamos conduzir aí conversa, um bate-papo bem legal com convidados especiais, trazendo histórias para poder inspirar na sua carreira, insights para poder transformar o seu negócio, né, Lu? Isso mesmo. E toda quarta-feira, um convidado novo aqui nesse bate-papo. Você aí já sabe, estamos nas nossas redes sociais, ImpulseCast, e também em todas as plataformas do O Repórter. Todas as quartas-feiras, ao vivo, às 8 horas da noite. E hoje, Edna, quem que tá aqui no nosso bate-papo? Luana, vou te falar uma coisa, que quando ele aceitou esse convite, eu fiquei um pouco emocionada, bastante emocionada, na verdade. Porque é uma pessoa que eu acompanhava na minha adolescência na televisão, sabia? Sério? E, inclusive, ele realizou um sonho meu na minha adolescência. Ei, mas acompanha até hoje também, acompanha, né? Com certeza, né? A gente mantém. Você sabe o que mais me impressionou quando eu conheci ele pessoalmente? Já estamos falando que é um homem aí, né? Já, primeiro spoiler. Ei, a voz é muito... remete mesmo àquela pessoa que eu via na TV. Então, fiquei muito feliz mesmo de conhecer pessoalmente e mais feliz ainda dele ter aceito o convite para estar aqui nesse bate-papo. Apresenta ele, Edna. Com vocês, o apresentador Roberto Insa. Que alegria. Assim vocês me deixam sem jeito, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, um beijo carinhoso a todo o público que acompanha esse podcast de vocês. Eu fico muito lisonjeado, né, de ouvir, saber que a gente, de certa forma, acabou fazendo parte da vida, da formação de muitos jovens, adolescentes, ao longo desses alguns anos de comunicação. Não, mas dá para falar. Eu estreiei no rádio em 1989, na televisão em 1999. Então já se passaram 35 anos no rádio e 25 anos de televisão. Prazer estar com vocês aqui. Parabéns, né? Eu já acompanhei alguns amigos meus que passaram por aqui e vocês realmente estão colaborando para esse momento digital que o mundo inteiro está consumindo, né? Muito legal. Estou à disposição de vocês. Eu fico muito feliz, né? Viu, Luana, quando ela falou assim, quando eu era criança, ela me deixou mais velho do que eu sou. Não precisa falar assim também, né? Não precisa falar assim. Mas hoje eu comentei mesmo da voz, então a voz é muito marcante, né? Da rádio, por mais que não teve... Você ficou bastante tempo na rádio, mas voltou, enfim, você vai contar um pouquinho da trajetória, mas eu lembro, né, dessa voz na rádio, eu lembro de você nos programas e agora voltando também a toda aí. Então isso traz essa memória afetiva, né, essa memória gostosa, e eu fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite, estar aqui nesse bate-papo. Esse bate-papo que é para a gente saber um pouquinho aí da sua vida, você contar suas histórias e também inspirar quem está assistindo a gente aí, né, Edna? Exato. Você que tem curiosidade aí de conhecer um pouquinho mais da vida do Insa, ele vai contar aí um pouquinho dessa história maravilhosa para nós aí. Mas, Insa, conta para nós aí, como começou a tua história com a comunicação? Antes você tentou seguir outra carreira, viu que não era, como que foi? Bom, na realidade, a comunicação, depois de um certo tempo, a gente acha que a gente já nasceu com ela fazendo parte do nosso DNA. Mas não é bem assim, né? Eu acho que tudo é resultado do meio que você vive. Eu tive a alegria de nascer numa família muito simples, muito humilde, que você conhece as minhas origens, aqui na região sul de Curitiba, bairro de Campo de Santana, Caximba, Umbará, a região das famílias tradicionais da região, italianas e tudo mais. Por parte de mãe, eu sou da família Pilato, parente da família Tortato, parente da família Nichelle, parente de todas as famílias da região. O meu pai era lapiano, conheceu a minha mãe. Vocês não vão imaginar onde meu pai conheceu a minha mãe. Aí tem a resposta já para você. A minha mãe cantava e meu pai era apresentador do show. Você vê, né? E aí, lembra dos irmãos Pilatos, meus Sim. tios, que eram os irmãos da minha mãe? Eram 3 irmãos deficientes físicos, inclusive, mas que naquela época faziam rádio. E eles cantavam, tocavam, né, música, sanfona, violão,
aquela música sertaneja, aquela música caipira. E de vez em quando eles levavam a minha mãe quando eles faziam algum showzinho. E eles foram fazer um show em Araucária, porque eles trabalhavam na rádio Cambiju de Araucária, que hoje é a Rádio Iguaçu, né? Mas naquela época era a Rádio Cambiju. E o meu pai morava na Lapa e trabalhava na Rádio Legendária da Lapa nas horas vagas. E ele trabalhava numa outra atividade e nas horas vagas ele fazia algum tipo de trabalho na rádio. E pediram para ele apresentar um show na época lá em Araucária. Quando ele chegou, lá estava o trio Irmãos Pilato, que eram os irmãos da minha mãe, e a minha mãe de vez em quando subia no palco para cantar uma única música que ela gravou com os irmãos na carreira dela, digamos assim. O nome da música é Linda Paranaense, porque o nome da minha mãe é Linda Mira. Então os irmãos fizeram uma música e o nome da música é Linda Paranaense. E ela subiu, cantou, e o meu pai apresentou eles tal, e ali se conheceram. E dali casaram, tiveram 5 filhos e eu sou o mais novo. Então, durante um período da minha... quando criança, eu via o meu pai indo na rádio Iguaçu de Araucária, Cambiju na época. Eu via os meus tios, irmãos Pilato, fazer os seus programas caipira na época, que naquela época, diferente de hoje, você gravava naquelas fitas cassete, assim... gravava naqueles gravadorzinhos assim que você apertava o botão. Estou falando assim porque tem muita gente que vai entender o que eu estou falando. Vocês não sabem o que eu estou falando, mas muita gente vai entender. Aí gravava e mandava para a rádio e domingo de manhã, 7 da manhã, a rádio colocava no ar. E eu cresci ouvindo aquilo. Aí os meus tios, como eles eram deficientes, assim, não, era difícil se locomover, cadeira de roda e tudo mais... eles gravavam o programa e me mandavam para lá. E aonde que eles gravavam? Eles gravavam na casa deles, que era no lado da minha casa. Então, eu era criança, eu ia lá e ficava vendo eles falar no microfone. Então isso tudo contribuiu, mas longe de pensar que um dia eu ia para esse caminho. Aí eu comecei a minha vida trabalhando como qualquer criança de uma família humilde, muito cedo. Comecei como servente nas olarias aqui na região sul de Curitiba. E certo dia a minha mãe chegou em casa e disse, olha, eu fui tirar uma xerox. Vocês sabem o que é xerox? Vocês não sabem o que é xerox. Sabemos. Vocês tão novinhos assim. Vocês não sabem o que é xerox. Ele está sendo generoso, né? Xerox era uma marca de uma máquina que tirava fotocópia. E eram poucas as empresas que tinham isso. E aqui na região sul de Curitiba, era o cartório da cidade industrial que tinha. Então a minha mãe precisou tirar uma fotocópia dos documentos da família e, ao chegar no cartório, pediu, olhou para o cartorário lá, falou, você não tem uma vaga aí de office boy para o meu filho? Ele trabalha de servente nas olarias aqui na região. E o doutor Simval, que está ao lado de Deus já, que foi o titular do cartório do SEASA durante muitos anos, eu não sei se não foi onde você foi registrada, não sei se não fui eu que te registrei, ele falou, manda esse menino vir aqui amanhã. E a minha mãe disse, olha, amanhã você não vai trabalhar na olaria, você vai lá para o cartório, que você vai trabalhar de office boy. Eu tinha os meus 12, 13 anos de idade. Eu falei, mas como é que eu vou trabalhar? Eu não sabia nada, aquela insegurança de quem começa a vida. E ali eu tive a primeira oportunidade, e aí eu fiz carreira no cartório, fiquei 35 anos trabalhando em cartório, fui oficial, me formei advogado, me profissionalizei, então, mas estava faltando alguma coisa, eu trabalhava o dia todo, chegou um momento que, aos meus 16, 17, 18, 19 anos de idade, a gente sempre participou de festas de igreja, né? As famílias tradicionais da região sul tem a comunidade no Umbará, a comunidade do Campo Santana, naquela época pertencia tudo a Umbará, a igreja São Pedro do Umbará. Hoje já foi subdividida porque a região cresceu muito. Fazia festas, então nas festas todo mundo era voluntário. Um ia assar carne, outro ia fazer limpeza, outro ia vender bebida, e eu sempre ajudando uma coisa ou outra, ajudando uma coisa ou outra. Um dia me pediram para mim ajudar o cantador do bingo, pegar as bolinhas, aquela coisa toda, tal. E ele foi ao banheiro e precisava fazer um anúncio lá para tirar um carro, alguma coisa assim. Mas eu desde sempre sonhava em um dia ter a oportunidade de falar no microfone. E quando eu peguei o microfone, eu me lembro como se fosse hoje. Olha como é que é a memória da gente. Era um trio elétrico, e a gente está aqui nessa região.
o pessoal da minha geração vai lembrar, o ex-prefeito de Mandirituba, foi deputado, o Geraldo Cartário, ele tinha um trio elétrico gigante. Então, quando ele era deputado, ele cedia esse trio para as comunidades fazerem uso. Então, o som era maravilhoso. Imagina aquele som trio elétrico, parece show de internacional. Quando eu peguei o microfone e fui... O seu Chico Pereira, Francisco Pereira Neto, que está ao lado de Deus já, ele falou assim... Roberto, pega ali o microfone e anuncia aqui, aquela coisa de festa. E eu, atenção, proprietário do veículo, e aqui a voz saiu, e de lá para cá, nunca mais na vida eu parei de falar microfone, porque daí gostaram do meu jeito, e eu fiquei trabalhando, fazendo esse tipo de prestação de serviço voluntário durante anos. Era sábado à noite, domingo na hora do almoço até de tarde, dia de semana às vezes à noite. E aí eu trabalhava no cartório, e aí eu fazia essas minhas apresentações de forma voluntária, sem cobrar nada e tal. Aí o seu Chico Pereira, tudo ligação com a região sul. O seu Chico Pereira, na época, ele fez a famosa festa do frango. Você não tem idade, olha para você, ela não tem idade, mas a família dela lembra. Ele foi o rei do frango no Paraná, ele era criador de frango, e ele fez a festa do frango, o Brasil inteiro, cobertura de jornal nacional, foi uma coisa maravilhosa. E tinha 20 mil pessoas ali onde é o Rio Bonito hoje, aquelas fazendas que tinha ali, que seu Chico tinha bastante área ali. No outro lado da rua da Associação Antiga Bamerindos, que hoje era HSBC, hoje nem sei qual banco que é proprietário ali. Bom, que é entre o Ceasa e Fazenda Rio Grande. Tinha 20 mil pessoas. E eu estava lá em cima de um trio elétrico, daí já com uma experiência de bingo, cantando bingo, brincando com todo mundo. De repente, um diretor de uma emissora de rádio, e eu trabalhava no cartório a semana toda, e final de semana cantava bingo. Um diretor de rádio, da Rádio Cidade, que era ligado ao grupo da época TV Bandeirantes e tal, estava nessa festa, ao final da festa chegou e falou para mim assim, Roberto Insa, na época era só Roberto do cartório, o pessoal me chamava Roberto do cartório. Pô, você não quer ir trabalhar no rádio? Era aquilo que eu mais queria, uma oportunidade de trabalhar no rádio. O rádio naquela época, meninas, me permito chamar de meninas, que vocês têm a idade das minhas filhas, aquela época, ter uma oportunidade de trabalhar no rádio é muito difícil, era muito difícil, porque já existiam as grandes atrações, as celebridades do rádio, né? Que eu poderia falar, inclusive... Um dos meus queridos amigos, na época, que era o maior sucesso, era o Ricardo Chabe, que vocês entrevistaram aqui a Carolzinha esse tempo atrás, né? Eu cheguei a acompanhar. Então, como que a gente faz para entrar num meio onde só tem gente grande? Era muito difícil. Mas eles me convidaram e a força de vontade de querer ocupar espaço era tão grande que eles me deram um horário maravilhoso para mim. Foi um presente, porque eu trabalhava no cartório das 7 da manhã às 6:30 da tarde, e eles me deram o horário da meia-noite às 6 da manhã. Era fazer um teste era mesmo. Era só para ver se eu tinha ou não tinha vontade. Se você quer, então, esse horário. Só tem essa opção. Aí eu fui, mas acho que deu uns 15 dias, quase morrendo, né? Porque faltava horas do dia para dormir. Mas eu fui firme, agradei. E passou uns 15 dias, a direção da rádio substituiu o locutor da noite e falou, agora você vai fazer das 8 à meia-noite. E eu fiquei lá 20 anos na Rádio Cidade. E da Rádio Cidade, daí veio a televisão, o convite me levou para a televisão. Então essa é a minha história, como é que eu comecei. Parece ser fácil, rápido. Não, isso aí é anos e anos de luta, anos de dedicação, de força de vontade. Porque a gente, quando começa uma vida na comunicação... Você é cheio de insegurança, né? De repente, você tem que ter uma referência. Quem são as referências? Quais são as referências para você seguir? Para não dar aquela impressão que está copiando ninguém. É muito difícil. Até hoje. Hoje a comunicação está mais aberta. Mas graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, eu tive a oportunidade, abracei. E foi paralelo às minhas atividades profissionais na área do direito, cartório, depois empresas, com a atividade de comunicação. Aí a Record me chamou e aí as coisas caminharam.
ele vai contando a história e eu vou imaginando, né? Isso é gostoso, mas você vai imaginando, né? Todas essas festas que eram feitas realmente, que nem você falou, né? Hoje tem, né? Mas é menor proporção, talvez. E a dificuldade de antigamente, como você trouxe, né? Menos possibilidades, né? Hoje a gente tem aqui, ó, o podcast, né? É uma maneira muito fácil de comunicação. Hoje as redes sociais, isso aproximou muito, né? Então a gente trazer pessoas assim como você para contar a história, isso é muito bacana, né? Que você vê como hoje realmente tem que realmente tirar o chapéu para quem iniciou lá atrás, desbravou tudo isso que hoje, né, realmente a gente tem essa facilidade. Eu estou olhando aqui, aliás, esse belo estúdio aqui do nosso querido Pedro Bala, né, que é da minha época, né, começou junto com a gente. A gente vê os equipamentos, são equipamentos assim pequenos, mas com uma grande qualidade. No começo da televisão, há 25 anos atrás, quando a gente saía para fazer alguma matéria externa, uma vez a Record me convidou para mim fazer a cobertura das cataratas do Iguaçu. Subi no helicóptero, tiro a porta do helicóptero, fico lá dentro, aquelas coisas de matéria assim. Meu Deus, os equipamentos tinha que ir 10 pessoas para levar os equipamentos. Hoje, você com um aparelho de celular, você tem qualidade. Então, hoje as coisas melhoraram. Mas não tira o que eu acho que é muito mais importante, que é o talento, que é o profissionalismo. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser brilhante, não. Muitas pessoas me perguntam qual o segredo de estar tantos anos na comunicação, no rádio e na televisão. Eu falo, não desistir. A persistência, porque com o exercício da atividade você acaba se aprimorando, você acaba melhorando, né? Pelo menos essa é a tendência, né? E uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, quando eu estreiei na Rede Record de televisão, imagina o desafio para quem, com este rostinho que eu tenho aqui, ir para a televisão há 25 anos atrás. E aí o pessoal do rádio brincava comigo, tua voz é muito legal e tal, mas a hora que eu me vi na televisão, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Equipamentos antigos, não tinha muita tecnologia, muita iluminação, muita maquiagem, um sofrimento. Aí a TV Record criou um cenário para nós que tinha que ter bailarina, porque aquela época do Gugu, Faustão, aquela coisa toda, tinha bailarina. Era o modelo do programa. E aí tinha acho que 6 ou 7 ou 8 meninas que ficavam atrás de mim, eu ficava na frente com a plateia, e aí as meninas ficavam aqui atrás. Aí eu saía, terminava o programa, no dia seguinte, à tarde, o programa sempre foi aos domingos ao meio-dia, aí eu encontrava o pessoal na rua, no posto, no mercado, na panificadora. Pô, Ença, tudo bem? Vi você na televisão. Sabe quando você sente que a pessoa está querendo falar alguma coisa? Eu falei, tá aí, tá gostando? Estamos começando e tal. Você podia colocar umas meninas mais bonitas, né? Podia colocar uns mulherão. Não, mas elas são bonitas, são jovens e tal. Não. E a gente vai administrando. Um ano depois, porque esse é o segredo do sucesso, eu entendo assim, é a persistência e você acreditar no teu sonho. Um ano depois, não foi nenhum nem dois, dezenas de pessoas que fizeram esse tipo de comentário num primeiro momento, falavam para mim, Roberto, você tem que tirar, você está muito sério, você tem que tirar esse paletó, você tem que... e tal. Que na época eu fiz muitos anos, normal, né? Apresentador naquela época, terno e gravata. Você tem que ser diferente e tal. Tá bom, em um ano eu não mudei nada, eu continuei usando a mesma roupa, não a mesma, mas o mesmo modelo de roupa, as meninas eram as mesmas, o cenário era o mesmo, tudo era igual. E o comentário era diferente. Agora sim, agora você está bem no ar, as meninas são lindas. Então o que eu cheguei à conclusão? Que imagina quando vocês começaram aqui. Quem conhece vocês sabem, estão acostumados, mas quem não conhece, até se familiarizar, até ter uma empatia com o rosto, com a maneira de falar, com o jeito de se expor, a pessoa pode, não gostei, mas se ela ficar te assistindo algumas vezes, passa a admirar. Eu acho que a vida é assim. E aí que vem o negócio que eu falei, determinação, não desistir, acreditar que lá na frente você vai conseguir agradar. E assim foi comigo, por isso que eu estou até hoje. Que legal, né, Lu?
Sensacional. Ele tava falando do programa do meio-dia, né? E era bem clássico, né? Saía da missa do Rocio às 10, ia pra casa fazer almoço e ligar lá no Roberto Insa. E essa é a tradição lá, né? É verdade. É verdade. Mas assim, Insa, que nem você teve algumas transições de carreira nesse período, né? Saiu do cartório, foi pra rádio, da TV. Na realidade, ao mesmo tempo, tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. Ocupando sempre espaços no dia todo para poder ocupar essas atividades. Teve algum momento assim que você bateu de frente com algum desafio, alguma coisa assim que deu aquele medinho de continuar e você teve que superar? Teve alguma situação assim que, digamos, que te afrontou nesse processo? Na área da comunicação, você diz? Isso. Não, na área da comunicação, porque quando você faz o que gosta, você pode perceber dificuldades, obstáculos pela frente. Mas o amor pelo aquilo que você está fazendo é tão grande que, num primeiro momento, quando eu fui convidado para trabalhar na Rede Record, eu estava dentro do estúdio da Rádio Cidade. A Leonor, que também está ao lado de Deus, nossa, o pessoal que trabalhou comigo está tudo lá em cima já. Mas aqui o seu era mais jovem na época, então esse pessoal estava mais tempo na comunicação. Chegou, abriu o estúdio e falou assim: Insa, tem um moço aí que quer falar com você da Record. Eu falei, pode mandar entrar, porque eu sempre recebi todo mundo, seja famoso, não famoso, o pessoal que queria conhecer a gente pode entrar. Diferente de muitos comunicadores e profissionais que às vezes gostam de ficar preservado, não quer que ninguém veja como é que ele trabalha. Eu não, sempre porta aberta. Aí entrou Mauro, me cumprimentou. Oi, Mauro, tudo bem? Senta aí. Aí eu estava ao vivo no ar, quando tocava uma música, eu falei, fala, meu amigo. Ele falou assim, vim aqui te fazer um convite que a direção da Record quer conversar com você. Então, o rádio me fez chegar até a televisão. Claro que pelo nosso trabalho de muitos e muitos anos. Aí o que acontece? Naquele momento, respondendo a sua pergunta, se eu tremo ou se eu não vou por algum motivo, eu não estava aqui hoje falando que eu estou há 25 anos na televisão. Então as oportunidades aparecem, mesmo que você não esteja 100% preparado, você tem que acreditar no seu potencial. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui até lá e naquela reunião acabei sendo convidado para apresentar o programa em rede estadual na Record, naquela 1999. Não vai dizer que você não tinha nascido ainda, que 1999. Já. Então, desafios, claro que sim. Principalmente por uma coisa simples na comunicação. A comparação é muito óbvia. Então, por exemplo, eu tinha o meu programa, como você falou, domingo, meio-dia na Rede Record. Hoje a Rede Record é uma potência. Naquela época estava iniciando um crescimento da rede nacional. Tanto é que eles queriam que os estados fizessem conteúdos, que é o termo usado hoje, né, na rede social. E eu era um produto da Rede Record no estado do Paraná. Só que com uma diferença. Eu terminava o meu programa 1h30 da tarde, entrava Eliana em rede nacional. Entrava Gugu no SBT em rede nacional. Só que é o seguinte, a câmera que me filmava, vamos falar em termos de números, custava hoje R$20 mil. A que me filmava aqui no Paraná. A câmera que filmava o Gugu e o Faustão e a Eliana em São Paulo custava $200 mil. Então significa que a imagem era mais bonita, o conteúdo era tudo melhor. Por quê? Porque estavam numa grande rede nacional com qualidade e tecnologia, na época, muito avançada. A comparação era muito grande. O pessoal fala, por que quando você sai do ar é muito melhor o programa do outro lá? Eu entendia isso assim, porque eu não tenho a estrutura que eles têm. Tanto é que eu tive a alegria de ir em rede nacional. Na época tinha o Domingo da Gente na Rede Record com o Netinho de Paula. E o Netinho, meu amigo, me convidou para ir lá. E quando eu fui lá, até eu assistindo em casa, eu olhei para minha família e falei, olha como eu estou novinho lá. Porque as câmeras realmente, quando você tem câmeras com tecnologia avançada, tem filtro. Hoje em dia é muito normal, filtro e tal. Naquela época não tinha, mas tinha para quem tinha muita grana, que eram as grandes televisões. Então, eu me lembro uma certa ocasião que o cantor Vando, já ouviram falar do Vando, não? Já. Já ouviram falar? Ele tá colocando a gente como bem novinha, Você né? é luz, a estrela né? e luar, né? Então o Vando era um querido amigo e essas amizades no meio artístico eu fiz no rádio, depois eu fui para a televisão. Ele gravou um programa meu e ele esteve comigo na Record, do meio-dia a 1h30 da tarde na Rede Record, Paraná. Por coincidência, às 3 da tarde ele estava no Faustão.
porque esses artistas, quando eles fazem várias televisões, é para divulgar novo trabalho. E coincidiu, aquele dia eu levei sorte, ele estava comigo no Paraná e no Brasil estava no Faustão 2 horas depois. Sem brincadeira nenhuma, com todo respeito ao Vando, que está lá em cima também, já está lá em cima o Vando. Parecia um menino 20 anos mais novo no Faustão. Por quê? Por tudo isso que eu falei. Então, esse medo que você fala não era medo de não enfrentar. Era sabe aquele gostinho assim, falando, meu Deus, se eu tivesse essa estrutura, se nós tivéssemos essa estrutura, nós poderíamos chegar mais longe. Mas eu acredito que com essas dificuldades a gente acabou amadurecendo mais. Como é que é aquele ditado de um limão fazer uma limonada, né? A gente acaba fazendo mais com menos. E eu nunca esqueço um diretor da Rede Record chamado Cruz. Esse está com nós ainda, esse não subiu ainda. Alô, Cruz! O diretor Cruz lá da Rede Record, 30 anos de televisão. Um dia deu um problema técnico lá e eu estava com o milionário José Rico no estúdio, que era uma grande atração na época. E aí atrasou tal, aí eu estava no cenário lá, meio nervoso, aí eu entrei no camarim, falei para minha maquiadora, falei assim, fala pro pessoal aí, vamos agilizar, tal, estava nervoso, e daqui a pouco entrou o meu diretor, fechou a porta. Ele olhou para mim assim, menino, brincou comigo, né? Menino, se fosse fácil, todo mundo estava no teu lugar. Se você está aqui, é porque você vai voltar lá. Porque eu estava nervoso, porque imaginei, o maior sonho na época era estar com o milionário José Rico, que era como se fosse hoje Lua Santana, né? As grandes atrações aí, Jorge Mateus. Estavam no meu programa para gravar e deu problema nas câmeras e não dava para gravar. Imagina o estresse. Aí ele falou, volta lá, eu estou arrumando, fica tranquilo. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu nunca esqueci aquilo. Então, a gente já teve algumas experiências que fazem com que a gente valorize mais cada oportunidade que eu tive na televisão e no rádio. E é isso mesmo que você colocou, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. E não é só na comunicação. Isso vale para tudo, né? Para você empresário que está aí, né? No início, para você empresário que já está consagrado, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E não só o empresário, né? O ser humano. E foi muito legal o que você colocou. Mesmo se você não está preparado o suficiente, vá. Acredite no seu potencial. Inicie, dê o primeiro passo, né? Aceite as oportunidades que aparecem, porque é só dessa maneira que você vai saber até onde você pode chegar e o que vem pela frente, né? É bem isso, porque tem tanta gente que às vezes espera ficar perfeito para começar, né? Tipo, não, vou fazer, mas antes não, tem que ser assim, assim. Não, começa. Bem isso aí mesmo. Dá o primeiro. Você também fala muito isso, né? Sempre. Vai para cima. Com medo, vai com medo mesmo. E ao longo dessa carreira linda aí que você está contando para nós, então, o que assim você pode pontuar ali assim que foi uma dificuldade que você teve? Em algum momento teve alguma situação assim? Pode ser até mais recente, né? Eu sei que você tem projetos novos aí. Tem algum momento que você fala, puxa vida, isso aqui foi bem desafiador para mim, foi uma dificuldade que eu passei? Veja bem, rádio e televisão, o pessoal, recentemente a gente perdeu, na nossa opinião, que eu digo todos, o maior comunicador e apresentador do Brasil, que é o Silvio Santos. Aí o pessoal fala, puxa, esse cara realmente fez a diferença, era bom, e ninguém está questionando a qualidade dele. Mas eu tenho comigo uma coisa, e eu falo com o maior respeito, porque sempre admirei, é um mestre da comunicação para o tempo dele, né? Porque ele só ficou até os últimos dias na vida dele, na televisão, porque ele era o dono da televisão. Então, essa atividade de comunicação, e eu falo isso para os meus filhos, até o meu filho está aqui, o Robertinho, que tem 20 anos, meu bebê, eu falo, olha, a vida ela é feita de oportunidades, mas ninguém é absoluto, ninguém é para sempre. Você pode estar dando muito resultado, você pode estar dando lucros para a empresa de comunicação, você pode estar sendo o cara mais popular do programa. Pode chegar um dia, eles vão te chamar e vão dizer, olha, mudou a direção, vendemos a empresa, mudou a linha de editorial da empresa, vamos mudar, vamos fazer outros programas, e você acaba perdendo o teu espaço. Então, se existiu ao longo desses meus 25 anos de televisão e 30 e poucos anos de rádio, existia sempre essa dificuldade,
porque a gente sabia que naquele momento a gente estava feliz, mas não sabia até quando. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando. É mais ou menos como eu trabalhei a vida toda de funcionário, né? Eu era funcionário do cartório, depois fui oficial, tudo bem. Mas quando você não é dono do negócio, o risco de você amanhã depois não estar mais naquele negócio não é porque você não corresponde mais, é porque as coisas são assim. A vida é assim. Se usa muito um termo, é o ciclo da vida. É o ciclo. Às vezes a pessoa fala assim, olha, meu ciclo, a minha jornada, né? Encerrou. Abre uma porta, fechou uma porta, abre outra e tal. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento. Então, esse tipo de coisa que deixava a gente tenso. Porque eu lembrei agora dessa linha de raciocínio. Eu fiquei, acho que uns 8 anos, domingo, meio-dia na Rede Record. Para mim era excelente. Como você falou, o pessoal ia de manhã, fazia a caminhada, ia no parque, ia numa missa, num culto na igreja, chegava meio-dia com a família reunida, assistia os Trapalhões na Globo, que era Globo, e assistia o Roberto Insa na Record, e tinha outros programas em outras emissoras. Muito bem. Mas com o controle remoto, todo mundo via a gente pelo menos um minutinho por domingo, ia mudando. Aí o que acontece? Eu estava numa zona de conforto maravilhosa, saía na rua, só pela voz o pessoal já reconhecia, aquela coisa toda. Só que a Rede Record cresceu, foi crescendo. Aí o que era para entregar 1h30 da tarde para a Rede Nacional, o que aconteceu? A rede começou a pedir mais horário antes do meio-dia. E aí quem era local, o que acontecia? Começaram a empurrar eu para cima. Então de meio-dia eu fui para 11 da manhã. Já é diferente, porque o pessoal está na missa ainda. Chegava em casa e ia ligar, aparecia a Eliana no meio-dia. Então, aí começou a ter esse tipo de dificuldade. Mas faz parte de ciclos, né? Enquanto foi possível, a gente ficou naquele horário. Fiquei muito tempo depois, às 11 da manhã. Teve um momento que a Rede Record vendeu a manhã toda do domingo para esses telebingão, essas coisas assim de nacional. Aí a direção me chamou, Insa do céu, a manhã toda de domingo a Rede Record, que é a Rede Nacional, que é. Falei, lascou, né? Agora estou fora. Não, mas a gente vai colocar você, se você aceitar, sábado à noite, depois da novela Escrava Isaura. A segunda vez dela, não é a primeira, não. A primeira foi lá nos anos 80, 70. Quando teve uma reprise agora em 2000 e pouco ali, na Record. Eu pensei comigo, meu Deus, melhor do que ficar fora do ar, né? Aí eles fizeram a gente gravar no Teatro Paiol, que era um outro programa. O Márcio Garcia foi para a Record e fez um programa chamado O Melhor do Brasil, sábado à tarde. Tinha um Globo, assim, O Melhor do Brasil, Márcio Garcia, que ele saiu da Globo e foi para a Record. E nos estados tinha O Melhor do Paraná, mesmo formato, e tinha que ter o apresentador regional. E eu fui convidado para apresentar aquele programa, sábado, 10h30, 11 horas da noite, depois da novela. A novela é uma grande audiência. Bom, num primeiro momento você pensa o quê? Caramba, vou pegar audiência lá em cima e tal. Mas aí você passa para a Globo, tinha lá o Serginho Grosmo, passa para o SBT, tinha o especial lá sertanejo, sei lá, o Sabadão Sertanejo. É muita concorrência. A pessoa fica na frente da televisão 1h e meia sem sair do canal. E a responsabilidade de você fazer um bom produto é difícil. Mesmo assim, a gente ficou 1 ano naquele horário. Chegou um momento que eu cheguei para a direção e falei, meus amigos, não estou feliz porque eu saio na rua, as pessoas falam, cadê você? Cadê você? Porque o público se acostumou comigo meio-dia de domingo. Aí eu posso ir para qualquer horário da noite, até eu conseguir ver aquele público me achar à noite, é outro público. Não sei se vocês percebem isso. Se você for dar uma entrevista num programa de televisão, 8 da manhã é um público, meio-dia é outro, às vezes pode ter sido a mesma pessoa, mas o público, eu digo, a audiência rotativa da programação faz isso, as pessoas não te acham, é impressionante, você acha que eles vão te achar, não te acham. Mas eu vejo isso até na clínica, o meu público, né, que vai de manhã é um, o meu público que vai à tarde é outro e à noite é outro. Então, são pessoas iguais, elas vão para fazer os mesmos procedimentos, mas você sente isso mesmo. Exatamente. Aí eles falam, o que você quer fazer? Eu falei, eu estou indo embora. Estou indo embora porque eu preciso voltar para o domingo. Domingo é meu... E aí, graças a Deus, a Rede Cultura me levou também, fiquei anos na Rede Cultura. Daí foi até melhor, porque daí eu fui para o Brasil inteiro, domingo depois do almoço. E agora eu estou na Rede TV, que me fizeram esse convite agora esse ano também, justamente no horário que eu fiquei muitos anos, que é domingo, meio-dia.
E me deram de presente também o sábado à noite, 8h30 da noite, que é um desafio também, não mudou nada. Mas como eu estou no domingo, eu fico chamando, olha, volto sábado que vem. Então as pessoas vão me acompanhando e está bem legal, a gente está bem feliz. Agora, não dá para esmorecer não. Se você esmorecer, tem alguém que está aqui, ó, no ladinho esperando para ocupar o teu lugar. Tá fungando na tua nuca. Ô Lu, vou te contar uma curiosidade. Ih, lá vem ela. Lá vem eu. Ó. Posso fazer um elogio para vocês? Claro. Que água maravilhosa. Boa, né? Olha que água maravilhosa, hein? Maravilhosa. Ela tá rindo. Que é da família, né? Posso parente, falar? amigo, Posso pode, falar? claro. Posso falar? Há 25 anos eu estou na televisão. Há 25 anos eu faço com muito carinho a divulgação da água mineral Fonte Life nos meus programas. E aí quando eu vou em alguma entrevista que tem água mineral Fonte Life, eu fico muito feliz, né? Alô, família Baggio. Vamos trazer, né, o Célio aqui, né? Contar um pouquinho a história, né? E tem história bonita ali, hein? Né? Ali tem. Para quem saiu de ser... ele era garçom num restaurante lá em Santa Catarina, virar um mega empresário como é, muito legal, muito bacana. Lu, vou te contar uma O curiosidade. que você vai contar? Vamos lá. 13 de julho de 2003. Eu guardei até a data, né? Não sei se você lembra de uma banda que tinha essas bandas pop chamada Ruge. Claro. A Ruge, Sabe quem que me levou a conhecer o Ruge lá no show da Arena da Baixada num domingo? Programa Roberto Insa. Ficou na história. Agora dá para contar, porque já se passaram 22 anos, né? 22 anos. Tá na história dela, nunca mais esqueceu. Nunca mais, não lembro. Eu lembro até a data, pra você ver como é que impactou, E as né? minhas crianças foram juntas. Foram, Tem foto de vocês lá pequenininhas. A Maria, a Gabriela e você tá lá. Tá, as gêmeas também, as minhas sobrinhas. A Flávia acompanhou a gente. A minha esposa. Mas foi bem bacana, assim, sabe? Meus primeiros contatos com o mundo da comunicação, né? Porque a gente tinha a oportunidade de assistir o programa dele lá, o tio Paulo, o Xerifinho, levava, né? Pessoal lá para poder assistir. Ô, Luana, o Xerifinho era o motorista do meu ônibus que levava que levava a plateia no meu programa de televisão. Exato. Porque olha a dificuldade, aquilo que eu falei agora há pouquinho. São Paulo, quando eu fui em São Paulo, alguns programas do Ratinho, do Netinho, enfim, de vários programas, do Jô Soares também eu fui lá. O apresentador chega e só apresenta. Nós aqui no Paraná, e até hoje tem essa dificuldade, você tem que viabilizar transporte, tem que viabilizar plateias, tem que fazer tudo e ainda apresentar. Então, o Xerifinho era o nosso motorista do ônibus, né? Era. Daí a gente ia pro colégio de manhã, chegava, descia do ônibus escolar, corria almoçar e já corria lá perto da BR para poder esperar a hora que o ônibus passava, que ele vinha fazendo a rota, pra gente assistir o programa do Roberto Insa lá no auditório. Que legal, hein? Que bacana, né? Que bacana. Memórias, histórias. Por isso que eu falei no começo, que pra mim tá sendo tipo um programa diferenciado esse, porque é uma coisa que naquela época eu tava vivendo do outro lado, né? Agora, tipo, eu tô entrevistando o cara que eu assisti. Eu só por curiosidade, você falando aí, sabe o que aconteceu comigo no primeiro programa? Você perguntou se aconteceu, eu fiquei assustado. Eles marcaram pro dia, você falou em data, né? 7 de 7 de 1999. 7 de julho de 99. Para fazer a gravação do primeiro piloto. O que é piloto para o pessoal que não é do meio? É como se fosse um teste, né? Vamos fazer, vamos analisar como é que vai ficar e depois a gente faz o outro. Arruma o que tem que arrumar. E vai e faz um outro. O staff da televisão, da Record aqui no Paraná, todo ele lá em cima, diretoria, todo mundo lá em cima, que eu digo, o estúdio era embaixo, você lembra lá? Lembro. E em cima era a diretoria, tal, onde ficava a ilha para poder, equipamento e tal. E a minha estreia foi com Vando, a cantora Joana, Leonel Rocha e Campos, prestigiando os nossos artistas aqui, vários artistas locais aqui, os Farrapos, enfim, vários locais. E a minha amizade no rádio com esse pessoal é assim, de brincar. Plateia, vamos fazer o piloto. Quando terminou o programa, me chamaram na direção. Eu falei, lascou, agora vamos dizer que não aprovou e eu estou lá, né? Nem comecei e já estou fora. O doutor Caniato, que já está morando ao lado de Deus, esse faleceu agora recentemente. Doutor Caniato, Cruz, Manzoli, todo o pessoal da Record aí que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Olharam para mim e falaram assim,
o que você achou do programa? Eu falei, não sei, tem que melhorar muito, na minha opinião, mas nem vi as imagens ainda. Tal. Que nós queremos dizer para você que esse programa vai estrear domingo, ele está pronto para entrar no ar domingo, e num primeiro momento o convite era para fazer só para Curitiba, e a partir de domingo vai ser para o estado do Paraná inteirinho. Parabéns, seja bem-vindo à Record. Assim, aí é aquilo que eu falei no começo. Se eu não tenho coragem de enfrentar todos os medos, as dificuldades, eu não ia ter esse tipo de presente que Papai do Céu me presenteou. Não é? Então, por mais difícil que seja o desafio, você não pode temer. Eu sempre tive muita fé em Deus, até hoje, tudo na minha vida. Nossa Senhora Aparecida, estou sempre indo lá 3, 4 vezes por ano para agradecer a Nossa Senhora Aparecida. E quando eu vou gravar, eu penso comigo assim, que Deus e Nossa Senhora Aparecida me abençoe, que eu possa fazer um bom trabalho e que eu possa passar para quem está me assistindo quem a gente é, né? Pessoa do bem, pessoa que não está aqui para enganar ninguém, não quero ser o melhor dos melhores, mas também quero que as pessoas vejam, através do nosso trabalho, um trabalho honesto, um trabalho que realmente é um sonhador que está executando um sonho na realidade. Então, essas dificuldades a gente passou também. E quando ela falou que ela foi lá Mas não é bem assim, não. Eu vou contar também, eu vou contar. Sabe essa coisa de promoção de rádio e televisão? Manda cartinha para nós e tudo mais. Ou naquela época era cartinha. Né? Manda carta e tal. Era verdade mesmo? Fazia o sorteio ou já tinha... Não, fazia. Fazia sorteio, normal. Tanto é que uma vez a gente presenteou com uma casa, demos uma casa, 5 anos no meu programa da Record, tinha 150 mil cartas para ganhar uma casa. Foi bem legal aquele episódio. Aí a gente sorteou na televisão quem iria conhecer o Grupo Ruge. No dia seguinte, ou no mesmo dia talvez, bateu o telefone em casa, o meu amigo José, pai da nossa apresentadora hoje aqui com você, minhas crianças estão aqui, querem conhecer. Então, eu falei, então é o seguinte, elas vão junto com as minhas filhas, porque daí é a minha família, entendeu? E como nós somos todos próximos, e a amizade de parentesco, tudo, e foi dessa forma que vocês foram. Mas também tinha meninas que foram sorteadas na época lá, Grupo Ruge. Tirou foto, Edna? Tirei, foto, eu né? até esqueci. Depois a gente coloca na rede social lá do Impulse, lá, vamos colocar nos stories. Quero ver. E daí, mas quando eu fui no programa assim, eu fui de surpresa, porque eu não sabia, né? Eu fui pega de surpresa, eu chorei lá no palco, inclusive, né? Eu tenho tudo gravado em fita VHS. Um dia eu vou passar uns pra DVD gravado. Eu chorei no palco, pensa a cena, Lu. Você era fã, né? Eu era. Então... Aí depois fomos pro show. Agora, falando nisso, de fã, você deve ter visto muito isso aí, né? Várias fãs que encontraram aí o ídolo e se descabela, chora e... Você vê, né? Que nem impressionante. Você, chora e... Eu sou chorona, né? É muito legal. Muito mas legal. tem uma, assim, né? Você falou agora de fãs que encontram com ídolos, né? O Insta também já presenciou início de carreira de grandes artistas de hoje, né? Que estiveram no seu programa quando estava começando a carreira, né? Sim. Eu tive... Porque, veja bem, como eu falei, eu comecei no rádio em 1989. Rádio. E na televisão em 99. Então, todos esses que começaram naquela época também, começaram com dificuldade. Naquela época não tinha espaço para ninguém. Então o pessoal tinha que percorrer as emissoras de rádio do Brasil. E quando chegavam na rádio, enfrentavam... imagine quantos comunicadores e quantos diretores de rádio eles tiveram que enfrentar. Eu estou aqui com o meu CD, com o meu LP na época, mas não conhece ninguém. Aí a pessoa... A maioria das vezes não tinha a porta aberta. E eu, por ser do jeito que eu sou, eu sempre recebi todo mundo. Poderia ser famoso ou poderia ser pessoa que ninguém conhecesse. A porta do estúdio sempre estava aberta e a secretária sabia que poderia mandar entrar. E nessa de todo mundo entrar, muitos que hoje são super famosos entraram pelaquela porta porque eu recebi. E muitos deles falavam assim, nossa, você é o único que aqui na cidade estão recebendo nós. A gente foi em meia dúzia e ninguém recebeu nós. E aí você começa a fazer um contato, você começa a tocar no rádio, você trata bem todo mundo, já vira uma amizade, e aí você fica torcendo, vai torcendo.
Aí quando eles começam a fazer sucesso, eles não esquecem de quem ajudou eles, né? Então, eu tenho assim, alguns amigos que eu tenho um carinho muito grande. Por exemplo, o João Paulo e Daniel. Eles vinham para cá, eles não eram conhecidos. E a gente recebia eles, fazia entrevista de 1 hora no programa, que era muita coisa na época, sabe? Pelo talento deles, pelas figuras deles, mas também pela generosidade de minha parte, porque a maioria dos comunicadores às vezes só registrava, falava 2 minutos e me dispensava. E eles não esquecem esse tipo de comportamento. Milionário José Rico já eram famosos, né? O cantor, por exemplo, Amado Batista. Até semana passada eu coloquei, vai passar agora sábado à noite na televisão, o Amado Batista comigo, e a primeira frase que ele falou no bate-papo que eu tive com ele no meu programa agora: pô, Insa, você é o cara que sempre me ajudou na minha vida. Imagina eu ajudar Amado Batista. Amado Batista é sucesso há 50 anos. Mas mesmo ele famoso, quando ele vinha para cá, ele percebia a maneira que eu tratava, que a gente colocava no ar palavras de carinho e tudo mais. E tem no meio nosso, como em qualquer meio, tem profissionais e profissionais, né? Tem profissionais que, não sei por qual motivo, além do lado financeiro, mas só faziam elogio se tivesse alguma compensação. E eu nunca fiz isso. Nunca ninguém pagou um centavo para cantar no meu programa de televisão, para cantar no meu programa de rádio. E tem muitos profissionais nesses 30 anos aí que eu conheço, que só tocava se pagasse. Então, quando você paga, você não é amigo da pessoa, não é? Então, acho que talvez por isso que eu tenho tantas amizades. E aí, conhecendo essas figuras hoje famosas, Lua Santana, por exemplo. Lua Santana foi meu jurado durante 1 ano. Ele vinha de Londrina, que ele pertencia ao escritório do Fernando Sorocaba. Ele vinha de Londrina, ficava 2, 3 horas aguardando ali, e eu gravando aqui. Quando tinha o momento de falar com os jurados, Lua Santana, está tudo na minha rede social também, aparece ele lá com 18, 19 anos de idade, já com a música Meteoro, mas era começo ainda. O Eduardo Costa, por exemplo, a primeira vez que ele apareceu na televisão foi no meu programa. Eu estava fazendo um especial com Gian e Giovanni. Vocês conhecem Gian Giovanni? Gian Giovanni no auge do sucesso, mas no auge, assim. Eu me lembro que naquela época tinha mais de 500 pessoas na televisão para assistir o programa com eles. Só cabia 100. Ficou 400 do lado de fora, gritando lá, os fã-clube e tal. E eu com um especial programado com Gian e Giovanni. Nisso a minha secretária chega na Record e fala assim: Roberto, tem o Adalberto. Eu estou falando nomes aqui porque quem está assistindo deve lembrar dessas figuras. O Adalberto, teu amigo, veio aqui, que tem um cantor aí que está com ele aí, diz que o sonho dele é vir cantar na televisão. Eu falei: manda o Adalberto entrar. Nem sabia quem era, porque tanta gente. Quando ele entrou, eu reconheci. Ele falou: oi, Adalberto, tudo bem? Ô, Insa, tudo bem? Ó, esse menino aqui tá aqui, é lá de Goiânia, Minas Gerais e tal, e eu estou ajudando ele a levar o CD dele nas rádios e tal. Quando ele falou Eduardo Costa, eu, por ser de rádio, eu já tinha visto a música dele na rádio. E eu percebi que ele realmente tinha talento, né? Eu falei: puxa, Eduardo, hoje a gente tem aí Gian e Giovanni, eu vi eles ali e tal, não sei o quê. Posso tirar uma foto na época lá? Você me manda a foto, depois aquelas coisas que não tinha como tirar, né? Aí eu disse a ele assim: faz o seguinte, mas aí vem aquela coisa de Deus, eu sempre falo isso. Imagino que ele também pediu muito para Deus para abrir as portas, e quando eu vi ele, eu me vi no começo da minha carreira, tentando um espaço e ninguém me dando. Se ele chegou até a minha presença, não sou eu que vou dizer para ele. Se de repente a Record não deixasse ele entrar, é uma outra coisa. Mas chegou até mim, eu falei: segura aí que uma música você vai cantar. Eu coloquei ele dentro do Gian Giovanni, do especial, e foi a primeira vez que ele cantou na televisão. Está nas minhas redes sociais. O que aconteceu? Esse bebê que está aqui do nosso lado, aqui escondido, o Robertinho, na pandemia, todo mundo em casa, tal, e o meu filho pegando as fotos ali, a gente vendo as fotos da minha carreira, tal. Ele olhou e falou: Eduardo Costa aqui. Eu falei: meu filho, a primeira vez que ele cantou na televisão foi esse aqui, ó. Ele pegou e me incentivou, eu coloquei no tal famoso TBT, sabe o TBT, que é toda quinta-feira você coloca no Facebook. E eu nunca mexi com rede social, ele que me incentivou. Coloquei ali o vídeo que ele está comigo naquela época, no ano 2000, 2001. Em 24 horas, deu mais de 10 milhões de visualizações aquele meu vídeo.
Não porque a minha rede social era forte, porque chegou no Eduardo Costa e ele colocou repostou e agradeceu. Obrigado ao apresentador Roberto Ince que me deu a oportunidade. Valeu, irmão, não sei o que e tal. E a vida é assim, você vê como é que é. A gente nunca imaginava que ele ia ser o que ele é e representa na música sertaneja, né? Mas é legal, é bacana. Mas a gente olha, eu estou aqui só relatando e narrando o lado romântico da profissão, né? Se vocês me perguntarem, eu acho que vocês vão me perguntar, já me perguntaram 2 vezes e eu escapei, né? Mas tem as dificuldades? Claro que tem. Por exemplo, como é que você vai manter um projeto de comunicação se você não tiver como viabilizar o lado financeiro? Para a gente estar aqui falando, tudo isso aqui custa. Custa a hora de trabalho de várias pessoas, custa equipamento, custa engenharia, custa produção. E se o produto, o programa não te der esse respaldo, nenhuma emissora vai achar que você é o bonitinho na televisão e vai ficar ali. Eles vão te dispensar. Então, além de apresentar programas de televisão, fora a rede nacional, os colegas que estão me assistindo sabem muito bem disso. O grande desafio é você conseguir, através da sua credibilidade, trazer para dentro do projeto empresas, amigos. Tem uma, não sei se vocês já ouviram falar, mídia cardíaca. Já viu falar mídia cardíaca? Sim. O que é mídia cardíaca? São os amigos que torcem por você. Como eu já ajudei muita gente de várias formas, tem pessoas que torcem por você. Aí quando vê que você está ali sofrendo, eu recebi ligações de amigos, estou vendo você na televisão, como é que eu faço para te ajudar? Pô, anuncia lá, aí anunciava lá, entendeu? Eu vi aqui também nesse podcast de vocês um querido amigo que é o Toninho Vancher, Toninho Sim. da W. E eu, por trabalhar em cartório, eu fazia as escrituras da empresa dele, da imobiliária W, isso nos anos 80, lá 90. E o Toninho, certa ocasião, ligou e falou assim: Roberto, como é que faz para anunciar a W Imóveis do teu programa de televisão? Então, veja, ele é um exemplo. O pessoal que acompanha o Toninho sabe muito bem disso. Tanto é que quando ele foi candidato a prefeito, ele foi me pedir para... Você tem como me apoiar, tal, vai lá na fazenda, tal. E eu vim várias vezes e fiz de coração. Por quê? Porque é o tipo da pessoa que lá atrás olhou para o meu projeto e falou assim: puxa vida, por que não ajudar quem eu conheço, que está lutando, batalhando? E tem tantos outros também que eu poderia falar aqui, mas eles sabem que eu tenho uma gratidão muito grande. Que isso é difícil, porque às vezes você entra num projeto desse, mas por falta de recursos ou por falta de sorte, às vezes, a pessoa é brilhante no que faz, mas ela não consegue trazer para dentro do projeto esses apoios. Aí você acaba ficando sem continuidade, né? E é tudo, né? Tudo na vida é assim, tem que ter, né? Indiferente se for, às vezes, um apoio, né, financeiro em alguns momentos, mas o apoio mesmo de amigos, pessoas que realmente torcem ali, né, para o teu sucesso, até numa indicação, né? A famosa indicação também. A mesma coisa aqui, ó, nós estamos aqui graças à amizade que vocês têm, né? Pela afinidade que você tem com a Edna, você falou, não, eu vou e... Com o maior prazer. Né, contar um pouquinho da história. Quando a gente fala assim, apoio financeiro, na realidade, agora que a gente já está há muitos anos na comunicação, na realidade, tirando o lado romântico da parceria, ninguém está ajudando ninguém. Sim, é uma troca, né? É uma troca, porque até a minha família morre de rir comigo. Eu vou nos restaurantes, assim, à noite com a família e tal. Quando eu chego nos restaurantes, os garçons gritam para mim: Insa, você quer água mineral Fonte Life, né? Por quê? Porque as pessoas, elas sabem que quando você fala de uma empresa, como é o caso da Fonte Life, mais uma vez eu estou falando aqui, mas eles são amigos de vocês também, a família Bage, naturalmente, ao natural, a gente passa também a nossa credibilidade, a gente acaba convencendo ou trazendo um produto para dentro de um nicho da sociedade que ela talvez demoraria muitos anos para chegar. Então é uma troca, não é? Eu também tenho empresas, quando eu faço ações de marketing, eu fico muito feliz quando eu tenho retorno nos meus produtos. E a intenção é, quando você tem retorno nos seus produtos, é você valorizar ainda mais quem está te dando esse retorno. Infelizmente, muitos empresários acham que não. Muitos empresários acham que eu estou te ajudando. Não, ninguém está ajudando ninguém. Existe a relação de confiança, vamos fazer o possível para você atingir o público que você precisa, mas é uma troca.
Não é que nem você na tua empresa. Você presta um serviço de primeira, a pessoa sai feliz e volta. Né? Então a vida é assim. Quer perguntar, Edna? Depois tem uma perguntinha. Não, já faz. Já faz quase uma hora que nós estamos aqui conversando. Quanto tempo já foi? Quase uma hora de conversa aqui. Mas deixa eu perguntar, quem é que você conheceu, vários famosos aí. Quem isso que você conheceu, que você ficou, deu aquela... Emocionado. Deu aquela palpitação ali, que você fala, ai meu Deus, chegou até suou. Pela minha idade, né, eu já passei dos 50, a minha geração na época o rádio era muito forte e a música sertaneja tinha e continua tendo até hoje, para sempre, uma dupla sertaneja chamada Milionário José Rico, que era o meu sonho conhecer eles. E eu tive o privilégio de não só conhecê-los, como ser amigo deles. Alguns meses antes do falecimento do José Rico, que foi 2013, por aí, acho que faz 2013, 2014, eles vieram num programa especial, no meu programa de televisão, ficaram 2 horas gravando comigo. E eles não tinham essa disponibilidade, eles não iam fazer programa de televisão, porque eles eram de uma outra geração, dificilmente eles iam em programa de televisão. Iam no Jô, iam no Faustão de vez em quando, mas pela minha amizade com eles, do rádio e da vida, eles vieram fazer um programa especial para mim. 6 meses depois o José Rico morreu. Então, uma das grandes emoções da minha vida foi o dia que eu conheci o milionário José Rico no meu estúdio de rádio, na Rádio Cidade. Tem na minha rede social, tem todas as fotos lá. Inclusive até o pessoal tira sarro de como é que se fazia rádio naquela época de terno e gravata? Porque eu era cartorário, eu trabalhava no cartório, saía, nesse período fazia rádio no hora do almoço, eu saía para almoçar, ia para a rádio de terno e gravata, colocava o paletó aqui atrás da poltrona e os artistas chegavam aqui e aí o pessoal tirava a foto, então tem fotos minhas, eu de terno e gravata e o milionário Zé Rico daquele jeito deles, então é até bem engraçado. Então o milionário Zé Rico conheci dentro do meu estúdio. Fizemos uma amizade maravilhosa por esse jeito de tratar bem e tal. E todos os shows que eles vinham para Curitiba e região, eles me ligavam e eu estava com eles todo momento. E esse foi o primeiro momento maravilhoso. E esses momentos que eles estiveram comigo na televisão, aí eu ficava pensando enquanto eles estavam cantando. Puxa vida, as Gargantas de Ouro do Brasil no meu programa aqui no Paraná. Então era uma... Tanto é que a primeira vez que eles estiveram, o meu concorrente era os Trapalhões na Rede Globo, pouca gente, né? Só os caras famosos. E só os Trapalhões. Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, todo mundo lá. E eu fiz primeiro lugar durante 9 minutos contra a Rede Globo. A primeira vez que eu ganhei da Rede Globo, e única, né? Porque a Globo é muito forte. Mas eu ganhei, aí o pessoal falava, como que você ganhou da Globo? Naquela época era ganhou da Globo. Não era eu que ganhei da Globo, porque o meu programa era igual a semana inteira, o ano inteiro. É que quem estava no meu programa era milionário José Rico, que não ia na Globo. Ia uma vez por ano no Faustão, e estavam naquele domingo. Então a gente acabou sendo privilegiado de fazer primeiro lugar com o milionário José Rico. Então existem algumas figuras assim que eu fiquei muito emocionado. Milionário José Rico, Amado Batista é uma figura queridíssima. Figuras assim que a gente tem que realmente admirar cada vez mais, o cantor Daniel. O cantor Daniel, jogamos muito futebol junto, não sei se você lembra. Lá na cancha do Rocio. Isso, quando a gente gravava televisão, e aí rádio e tal, à noite antes do show, vamos jogar bola. Aí eu ligava para os amigos aqui da região sul, aqui, levava lá na chácara, fazia futebol. Eu me lembro uma vez que teve na chácara ali, perto dos Michel, ali, da família Níquel, ali, onde é a Coab hoje, aquela região ali, né? Uhum. Acho que é onde é a Coab. Tem um parque hoje que a prefeitura fez um parque ali. A gente fez um jogo de 11 contra 11, isso foi em 1997, 20 dias antes do João Paulo morrer. Eu trouxe eles no meu programa e à noite fomos jogar futebol. Nós entramos, se arrumamos, aquela coisa jovem e tal. Isso já faz 20 anos, né? 20, né? 20 anos. Não, 25 anos atrás. 97. Quase 30 vai fazer. Quase 30. 28 anos. 28 anos. A gente começou a jogar futebol. Dali a pouco eu comecei a olhar para o lado, o campo todo dele, o campo grande de 11, cheio de gente, cheio de meninas da região, de Campo Santana, Caximba. Descobriram que João Paulo e Daniel estavam ali, e um dia antes eles estavam na Hebe Camargo. Então imagina, aquela música Estou Apaixonado, tal, na novela, tal.
Quando terminou o programa, o Daniel e o João Paulo chegaram perto de mim. E agora? Eles fiquem tranquilo, aqui nós estamos em casa. Aí eles tiraram foto a noite inteira. Tem na rede social também o meu pai servindo churrasco para eles, aquelas confraternização de amigos. E 20 dias depois o João Paulo morreu de acidente. Então, até hoje, quando eu tenho o privilégio de ir em shows do Daniel, ele não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. No Teatro Positivo, a última oportunidade que eu fui, que ele está sempre aí, quando ele sabe que eu estou na plateia, ele para o show, agradece, fala. Então são demonstrações de pessoas que são como a gente. O sucesso não subiu na cabeça deles. Mas tem outros também que subiu. Tem umas figuras aí que é de lascar, viu? Insa, qual que é a rede social que está essas imagens aí que você falou agora? É o meu filho que coloca lá, é o Roberto Insa, H-I-N-C-A, Roberto Insa. É só ir lá na... Será que a Jéssica consegue colocar para nós aqui? Consegue. Robertinha, você passa para ela, se não for qual que é a rede social lá? E assim você que está aí também pode dar uma olhada, coloca para seguir vários conteúdos. Pelo amor de Deus, hein? A geração digital nos ajude, nos sigam. Isso mesmo. Como é que é? Curte... Comenta e compartilha. Aperta o sininho lá no YouTube e compartilha e comenta. Só não xinga, né? Não, de jeito nenhum. Só não xinga. Quase uma hora, mais de uma hora, eu acho, de conversa. Que legal. Quero que você conte um pouquinho do teu projeto novo, né? Aonde que o pessoal encontra você. Fale um pouquinho agora desse momento atual do Roberto Insa. Então, o rádio, eu sempre fui apaixonado por rádio. Tive o privilégio de trabalhar na Rádio Cidade durante muitos anos. Depois foi Rádio Globo, uma passagem pela Rede Transamérica. E depois, por último, agora tive o privilégio de ser convidado para trabalhar ao lado de Luiz Carlos Martins, o rei do rádio do Paraná, na Rádio Banda B. E foi a minha última participação no rádio, junto com o Luiz Carlos Martins, que faleceu no ano passado, infelizmente. E aí, este ano, por incentivo dos meus filhos, o meu filho mais novo, que tem 20 anos aí, dessa geração digital, falou: papai, tem muitos canais que estão aí em desenvolvimento, tal, que gostaria de ter conteúdos de pessoas que têm história como você. E a gente foi convidado para participar de um desses canais, que é HTV Digital, que é um canal que vem com uma proposta muito interessante de dar oportunidade para pessoas como eu, que já está há algum tempo, e para pessoas novas também que estão iniciando. E aí eu me empolguei mais pela empolgação do meu filho, que mesmo ele sendo acadêmico de medicina, ele está sempre me incentivando, porque o grande problema nosso é aquilo que eu falei, quando eu falei do Silvio Santos, é a gente parar, porque não é dono de televisão, não é dono de rádio, aí você para e acaba, né, parando. Mas hoje em dia com a digital, a gente consegue nunca parar, porque você só para se você quiser, né? Aí o HTV nos convidou. Quando eu aceitei o convite, a Rede TV, que é uma das 5 maiores empresas de televisão do Brasil, acabou me convidando para mim voltar para a televisão aberta. E foi um presente nesse ano de 2025, porque voltar, e justamente num horário que eu pedi, eu falei: olha, eu posso voltar, mas só se eu voltar para o horário que eu fiquei mais de quase 20 anos, que era domingo, meio-dia. E graças a Deus houve um remanejamento na programação e eu estou lá desde algum tempo já, domingo, meio-dia, na Rede TV Paraná, que é ligada à Rede TV Nacional. E na segunda semana eu tive mais um presente ainda, que eu estreiei no dia 2 de novembro. No dia 9 foi o segundo programa, no mesmo dia recebi uma ligação da direção da Rede TV dizendo que a Rede TV estava disponibilizando o sábado à noite para que eu pudesse também apresentar o meu programa. Então estou sábado à noite, 8h30 da noite, e domingo, meio-dia, para todo o Brasil, hoje em dia com as Smart TV, todo mundo baixa, né, os aplicativos, você vai para o Brasil e para o mundo. E simultaneamente todos esses conteúdos e programas na HTV Digital World, HTV Digital World. Instagram, Facebook, TikTok, tudo lá. Daí tem a equipe digital lá do canal que cuida dessa parte, e eu tenho lá o meu programa de entretenimento da Rede TV, que com a permissão da Rede TV, a gente divulga também, a gente fala na televisão aberta, o nosso canal, aquela coisa toda. É um momento muito legal e que a gente consegue estar mais próximo das pessoas, né? Porque as pessoas entram em contato, não precisa mais escrever cartinha, né? Vai ali, faz os seus comentários. Até esses dias foi muito interessante. Eu trouxe no programa
Álvaro e Daniel, que são dois queridos, e que quem tirou o Álvaro lá, tirou no bom sentido, lá de Paranaguá, quando eles cantavam lá nos bailões, lá em Paranaguá, no ano 2000, foi o programa Roberto Ince na Record. Então eles brincam comigo, Padrinho, aonde você está, nós estamos. Aí a estreia do meu programa, eu liguei para o Álvaro, falei, o meu amiguinho, eu vou estrear na Rede TV e vou gravar tal dia, brincando com ele. Ele falou, estamos nos Estados Unidos, que eles fazem turnê internacional, estamos nos Estados Unidos, meu Deus, eu não posso voltar, tal. Não, continua aí, pelo amor de Deus. Mas daqui 10 dias eu estou aí. E eles participaram do segundo programa. Então, é tão legal quando você faz o convite, as pessoas aceitam, né? Por isso que quando vocês me convidaram, eu falei, só pedi um pouquinho mais para frente, porque eu queria falar sobre esse projeto nosso de televisão da Rede TV e da HTV. Então a gente também está na rede social, assim como vocês estão no canal do YouTube, é só seguir lá, HTV Digital World, né? World é mundo em inglês. E nas redes sociais, Instagram e tudo mais, a gente está lá. Hoje em dia pega muito esse negócio de cortes, né? É impressionante, né? O pessoal já editou e colocou ali também, né, a tua rede social. E falando um pouquinho do programa. Apareceu ali enquanto eu estava falando? Apareceu, falando um pouquinho. Então, o programa no sábado à noite é programa de entrevista também, vem o pessoal, canta, e no domingo é igual, o mesmo formato, ou eles são diferentes? Veja bem, o momento que eu estou na televisão agora é um momento de festas, né? Final de ano, dezembro e tudo mais. A gente gravou praticamente dezembro e janeiro todo. Então, é um programa de entretenimento, é uma obra aberta. Se você me perguntar o que vai sair no próximo domingo, eu não sei. Porque a gente gravou com tanta gente que daí a direção do programa vai fazer a escolha com algum critério, né, para dividir ali as atrações e tal. Aí tem matérias externas, tem o arquivo da TV, que é uma coisa que eu sempre pedi e que hoje estou tendo a oportunidade. Por exemplo, 25 anos de conteúdo. Todas as pessoas que foram no meu programa eu tenho gravado. Porque cada vez que mudava a tecnologia, a gente fazia um investimento e a gente mudava também o arquivo. Então hoje, se você falar para mim, essa vez que o Milionário José Rico foi no teu programa, você tem? Tem, e passou agora dias atrás no meu programa. Então chama-se Arquivo da TV. Aparece eu lá 20 anos atrás, eu 15 anos atrás, junto com os artistas. Bruno e Marrone, por exemplo, eles vinham no meu programa todo mês, né? Começo da carreira, antes de estourar com a música Dormir na Praça. Eles tinham uma música que tocava mais ou menos em alguns lugares do Brasil, que chamava-se Vida Vazia. E a gente sempre incentivava eles. Então, a gente tem um arquivo muito privilegiado e a gente está colocando uma parte do programa desses arquivos, que é legal, porque o pessoal me encontra na rua, nossa, eu vi lá tantos anos atrás os artistas, o Grupo Ruge, apareceu a Edna lá gritando. É bem legal, bem bacana. Que legal. Agora entra a hora que eu sou a chata da história, né? Pois é. É que tem um momento do podcast que eu sou que tem que dar o sinal que está na hora da gente ir para o final. Mas assim, a gente, antes de finalizar, temos o momento #Dica do Impulse. Então é uma dica agora do Roberto Ince para quem está nos assistindo, para quem está no empreendedorismo, para quem quer ir para a área de comunicação também, sabe? Então agora é o momento de uma dica. Bom, eu olho ali, né? Isso. Aquela ali é uma câmera, né? Eu acho que na vida, não só na comunicação, primeiro você tem que... Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, mas que eu aprendi desde os primeiros momentos da minha vida que a gente tem que ter muita fé em Deus. A gente tem que ter Deus em nossa vida para tudo, em todas as áreas, área pessoal, área profissional. E todos os projetos com o qual eu, graças a Deus, acabei enfrentando e, com toda a humildade, acabei tendo resultados bons, eu acredito que foi pela minha fé, pela minha determinação, pela minha vontade de vencer. Com o tempo, a gente acaba, de repente, mostrando um pouquinho da nossa habilidade, do nosso talento. Mas se você que está nos assistindo, você quer ser médico, sonhe que um dia você vai ser médico. Estude, trabalhe. Eu quero ser advogado. Eu sou advogado. Trabalhei 35 anos na área do direito. Mas os meus sonhos sempre foram
a gente buscou eles com muito trabalho, com muita luta, com muita dedicação, com muita humildade. No meio da comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque chega um momento que você está se achando, né? Porque todo mundo me conhece e tudo mais. Eu nunca perdi a humildade, eu nunca deixei de respeitar as pessoas, eu trato todo mundo igual e quem me conhece sabe disso, né? Mas fulano de tal... Não, às vezes você tem concorrentes que não têm esse mesmo perfil, que acaba fazendo comentários querendo te denegrir a sua imagem, o teu trabalho, porque ele está querendo ocupar o teu espaço. Isso acontece na vida pública de um modo geral. Quem é político, por exemplo, às vezes o cidadão entra na vida pública como um vereador, prefeito, deputado, ele faz de tudo para agradar, mas sempre tem alguém que está falando mal dele. Mas não porque você fez alguma coisa errada, é porque ele está querendo ocupar o teu espaço. Então na vida é assim, tenha fé em Deus, acredite no seu sonho. Quando eu falei para minha família que a Rede Record me convidou para trabalhar em televisão, nem a minha família acreditava que isso era possível. Eu acreditava. Quando eles me convidaram, eu falei, estamos juntos. Porque antes de você ter a aprovação da família, e mesmo a tua esposa, mesmo os teus irmãos, a teu pai, tua mãe, porque muitas vezes a gente vai crescendo e você não vai dividindo os sonhos pessoais com a sua família. Você fica meio guardando para você. Então, acredite no seu sonho. É difícil? É. Tem dificuldades? E muita. Caiu? Levanta. Caiu mais uma vez? Levanta de volta. Entendeu? Então, eu acredito que a pessoa que tem determinação, sonhe muito, mas faça a tua parte. Não adianta ficar em casa deitado, dormindo, que não adianta nada, né? E tem uma coisa que eu sempre percebo a cada projeto que eu consigo realizar. Quando você pede para Deus te ajudar, no meu caso eu peço para Nossa Senhora Aparecida ajudar os desafios, a resposta vem muito rápida. É impressionante. É uma coisa assim que você tem a gente consegue sentir a resposta. Claro que a gente respeita todas as religiões, né? Quem é evangélico, a gente que é católico cristão, a gente tem Nossa Senhora, tem os santos, o evangélico já tem uma outra doutrina, uma outra avaliação, mas todos somos iguais, não é? Acredite que você vai realizar todos os sonhos da sua vida. O meu filho, que tem 20 anos de idade, falo muito de família, quando ele tinha 15, um dia eu perguntei para ele, aí bebê, o que você quer ser quando eu chegar na faculdade? Eu quero ser médico. Sinceramente, pai, eu pensei, puxa vida, vai ser difícil para ele, porque a medicina é difícil, né? Com 17 anos ele se formou segundo grau, passou em vestibular de medicina, está indo para o 3º ano de medicina no próximo ano. Então, é um sonho dele, claro que não faltou apoio do pai e da mãe, né? Mas é um sonho dele. Cada vez que eu falava com ele, eu falava, filho, na hora de dormir, peça para Deus, para Nossa Aparecida, te abençoar, te iluminar, fazer com que você consiga ter discernimento, aprender, estudar, se dedique, saia do computador um pouquinho, né? Então a gente tem o lado chato e o lado de passar as coisas boas. E a vida é assim, viva a sua vida plenamente. Não fique pensando muito no lado material, porque o lado material, o dia que você alcança, ele não tem muito valor. O sonho meu é ter uma casa, uma mansão. Não adianta você morar numa mansão e não ser feliz, não ser realizado. Eu sou uma pessoa extremamente realizada com a minha família, com os meus amigos, e as coisas que a gente conquistou na vida foi graças ao trabalho. É isso aí, Dina. Não foi só uma dica. Foram várias dicas aí. Aliás, vocês não pediram para me assinar nada, né? Era livre o tema. Então a gente foi sensacional. Que trazer um comunicador que gosta de falar não é tão fácil segurar. Não é tão fácil para nós, né, Dina? Não. Né, tentar segurar. É difícil, tem que deixar falar mesmo. Essa é a intenção do programa, para que você que está aí também conheça um pouco mais, né, sobre essa pessoa maravilhosa que passou esse tempo aqui com a gente, essa 1 hora de bate-papo que foi delicioso. E esse espaço que o podcast, esse modelo, é maravilhoso. Esse tipo de conversa, em 25 anos de televisão, eu nunca tive oportunidade. O máximo era 5 minutos, 7 minutos que alguém entrevistava a gente, né? Então, realmente, por isso que está dando certo e vai continuar dando. É o momento das pessoas realmente abrir o coração, né?
Parabéns para conhece vocês. um pouco mais da pessoa mesmo, como ela é, né? É verdade. Não fica, e aqui a gente não tem nenhuma pergunta marcada, nada, porque a gente realmente Nenhuma quer censura, né? e quer que saia natural mesmo, que realmente fale o que está no coração. Todo mundo tem a sua história de vida. Todo Tem. mundo. E cada história de vida dá um livro. E né? todo mundo tem uma história bonita para contar. Sempre, de superação, de luta, né? É muito legal. Parabéns, meninas. Não, e é sempre carregado com algum aprendizado, né, Lu? Sempre se tira um insight, né? Que nem eu escutando a história dele, assim, nossa, me veio muitos, sabe? Assim, principalmente quando você estava falando, né, que deu oportunidades, né? Eu penso muito, assim, Deus nos abençoa para que nós também possamos abençoar outras pessoas, né? Então, acho que em qualquer profissão, você teve a tua oportunidade, está se destacando, de abrir portas também para que outras pessoas comecem a sua caminhada, né? O sol brilha para todos, né? E várias vezes você citou dos teus concorrentes de comunicação, né? Às vezes tem tantas pessoas que, tipo, olham o concorrente ali de uma forma temerosa. Não, beleza, meu concorrente está lá, mas o que eu vou fazer, né, para poder se destacar, né? Eu tive que romper uma certa resistência no começo da televisão, porque, não sei se você lembra, eu sempre recebia jurados lá, como eu falei aqui durante. E os jurados eu levava meus amigos de rádio, mas concorrentes. Tipo, eu trabalhava na Rádio Cidade, eu levava da 98, eu levava lá o Wagner Silva da 98, levava o Caio Meneghello da Caiuba FM, levava lá os outros comunicadores da Clube. E aí o pessoal do próprio meio, você tá louco? Eu falei, por quê? Você vai levar os caras para deixar os caras conhecidos? Não leva não. Eu falei, que negativo, a minha estrela vai brilhar a hora que tiver que brilhar, a deles vai brilhar também, né? Então, eu sempre abri espaço para as pessoas, porque é muito gostoso você dividir o teu espaço com as pessoas, né? Muito legal, é muito bacana mesmo. Eu lembrei agora, só para finalizar, eu estou na fase agora de buscar, agora não porque o meu bebê já tem carteira, mas eu cansei de buscar filho, como todo mundo faz, né? Vai lá na festinha, vai lá não sei aonde, vai no... E a minha esposa agora está numa fase de amigas da academia e da vida, pessoas da idade nossa, claro. Então, quando tem aniversário, vai ser lá no restaurante e tal. Então, passa a me pegar meia-noite. Aí a gente leva, fica lá só as meninas que eu falo, né? 20, 30 amigas lá, ficam lá se confraternizando e tal. Meia-noite. Eu fui... Posso falar o nome da região aqui? Pode. Do Batel ali, né? Tem aquela casa lá no lado da Santa Marta, ali do Batel, enfim, aquelas casas que tinha lá. E era meia-noite, eu fui lá uma sexta-feira buscar minha esposa. Estacionei o carro, fiquei esperando, passei uma mensagem, saiu aquele monte de mulherada, né? As amigas dela, os maridos lá fora esperando e tal. E eu tinha que levar a minha esposa e dar carona para mais 3 ou 4. O carro ia cheio para casa. Quando eu desço do carro, acenei assim, tinha 3 moradores de rua deitados assim na calçada, e elas estavam vindo. Eles levantaram e vieram correndo. E elas se assustaram. Eu falei, calma. Quando eu olhei para eles, eles falaram assim, Roberto Issa! Então, aí as meninas, as minhas amigas da minha esposa, foram direto para o carro, né? Natural, não entendeu nada, né? E falaram, vamos, a minha mulher me chama de Rô, né? Rô, vamos. Não, que isso? Abracei todos eles, mas abraçar assim, todo mundo ficou olhando. E aí, tudo bem? Pô, eu moro ali na Vila Parolim, você cansou de ir lá. Eu levei um netinho de Paula uma vez lá, dia de princesa e tal, na Rede Record. Então veja como é que é a vida da gente. Por que eu não vou dar atenção para aquele morador de rua que me reconheceu? Eu fiquei tão feliz que talvez foi mais importante aquele morador de rua me reconhecer do que eu ir num restaurante fino aí e o pessoal lá me reconhecer e me cumprimentar. Porque a gente passa a ser, na história daquela pessoa, a gente passa a ser, de repente, importante para aquela pessoa. E ele se sente tão ao natural que eles vêm abraçar a gente como se fosse amigo de casa. Imagine se eu corto e digo, não... sai daqui e tal. Não, nunca fiz isso. Então, essas experiências, para você que está começando, se você quer ser público, pense bem. Se você não gosta de gente, não vai por esse caminho, porque o maior patrimônio que a gente ganha é o reconhecimento, é o carinho das pessoas. E o que ele traz ali é isso aí, né? O rádio, a TV aproxima as pessoas, né? Muito. Você cria uma conexão, as pessoas acho que são... amigas de casa mesmo, porque imagine, todos os dias, ou no domingo, quando você fazia, estava lá, todo domingo, na casa da pessoa, agora volta. Então, isso cria realmente, né, esse laço.
E com essa história aí linda, com todas as histórias que você contou, inspiradoras aí, nós vamos ter que chegar ao fim do nosso programa. Mas né? não Foi antes, maravilhoso. deixando eu fazer um convite para Claro. vocês. Não é porque vocês me convidaram, mas é assim a minha vida. Eu gostaria muito de poder contar com vocês um dia na gravação do meu programa de televisão, que também vai para as plataformas digitais, mas vai para a Rede TV, para todo o Brasil. Então, agora já está gravado até janeiro, mas quando a gente retornar em fevereiro, eu gostaria muito de contar com vocês lá, para a gente ir lá, receber vocês, mostrar o trabalho que vocês fazem, a gente mostra para todo o Brasil esse podcast de vocês. E se você permitir também, viu, Luan, eu já fiz um convite para minha amiguinha aqui de longa data, porque uma coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é convidar pessoas que têm a paixão, que gostam da comunicação. E assim, nossa, quantos que a gente já abriu portas. E de repente, quando ela tiver a oportunidade, se ela puder, a gente sempre tem feito um rodízio muito grande de entrevistas com famosos. Então, por exemplo, vai ter aí o Verão Maior do Paraná, no litoral do Paraná. Toda noite tem 5, 6 shows com famosos. Eu já estou numa fase que não sou eu que vou lá, porque eu posso até assistir o show e tal, mas vai a equipe da gente que vai, os nossos repórteres, os nossos jornalistas e tudo mais. E eu convidei ela já, o dia que estiver disponível, vocês, tudo, a família, tudo, a gente pode ir lá assistir os shows e aproveitar a presença de vocês para vocês, de repente, ser o repórter por um dia do programa, lá com os famosos e tal. Quem sabe inicia aí uma grande parceria para continuar com a gente. Né? Aí, A Edna já está aceitando já. Eu já tá mais que aceito. Aí eu fico conversando com os maridos lá, tranquilo, com os bastidores, e vocês fazem o show lá, junto com os convidados. Isso aí, Edna. Bora lá, Lu. Com certeza. Legal. E assim nós, chegamos ao fim do nosso programa. E nesse programa tem que ter parte 2, né, Edna? Ficou muita pergunta aqui que eu gostaria de fazer e, enfim, vai ficar para a próxima. Acho que a parte 2 a gente vai fazer na gravação lá do programa dele, É verdade. Boa, Fazemos lá. Fazemos lá. Isso aí. Você que está aí, então, não esqueça de seguir o ImpulseCast nas redes sociais. Então, estamos aí nas plataformas, Instagram, TikTok, também nos streamings ali no Spotify. Você pode escutar esse programa e os demais sempre na íntegra. E, claro, em todas as plataformas do O Repórter. E Lu, também vamos agradecer então, a presença do Roberto Insa, mais uma vez gratidão por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, compartilhando da tua história, trazendo todo esse aprendizado, também abrindo portas para nós, Lu? Então, nossa gratidão e também reforçando, nas redes sociais, @ImpulseCast, @Luana... Qual que é o teu Insta? Não, vai Emagrecentro, qual que você vai passar? Pode passar os dois, Emagrecentro Fazenda Rio Grande, você que busca emagrecimento, toda a parte aí corporal ou facial, Emagrecentro Fazenda Rio Grande. O meu pessoal é a Luana Santos Nichelle, ali também a gente sempre coloca um conteúdo. @Tortato Consórcio, @Edna Tortato e Insa, o teu Insta. Roberto Insa, HINCA. Segue o nosso canal lá também, HTV Digital World, E como é que tá? O pessoal fala aí collab, Quando a gente começar a colocar, vamos cruzar aí as redes sociais. Exatamente. Com certeza. Mais uma vez, obrigada por ter aceito Deus o convite, abençoe. Disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Para você que está aí, então, todas as quartas-feiras, nosso ImpulseCast ao vivo. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, até.